Bom, galera, o título já é todo sugestivo, né? Vocês já estão vendo aí a palavra, né? Gametogênese. Gametogênese é um processo de formação de gametas. É um processo de formação de gametas. E tudo tem a ver, principalmente, olha lá, com uma divisão celular chamada de meiose, né? Tanto para formar espermatozoides quanto para formar óvulos. Professor, envolve mitose? Também envolve mitose. No início do processo também envolve mitose. Mas o que vai garantir a variabilidade genética através do crossing over ou permutação, como é chamado, é o que nós chamamos de meiose. Legal? Então pega a tua apostila página 81, vai ser uma aula bem curtinha, bem tranquila essa aula, tá? Vamos começar falando dos tipos de gametas. Existem vários tipos de gametas, 3 na verdade, né? Anisogamia, oogamia, pode ver que eu coloquei lá em cima para você, né? E a isogamia, tá certo? Vamos começar? O primeiro tipo de gameta é chamado de iso. Iso quer dizer o quê, pessoal? Igual. Gametas iguais, tanto masculino quanto feminino. E como assim, professor, iguais? Iguais na forma e na função, tá? Em que sentido? Aqui nós temos o gameta feminino e temos aqui o gameta masculino. Se você observar os dois gametas, dá uma olhada aqui, ó, eles são muito parecidos, concorda? Eles têm formas iguais. E detalhe, eles apresentam flagelos. E isso quer dizer que eles se deslocam por flagelo, né? São móveis, tá? E também apresentam formas iguais. Então eles têm formas e funções diferentes, tá? Ou formas e funções iguais. Presença de flagelos e também, né, formas, né, parecidas. Então ocorre a fecundação e aí você passa a ter um zigoto, nesse caso, né, com 4 flagelos nessa situação desse exemplo que eu dei aqui. Então na apostila, na página 81, eu coloquei isogamia. Morfologicamente, ou seja, forma e fisiologicamente idênticos. Então, fisiologicamente apresentam flagelos, mesma estrutura locomotora, certo? Você pode colocar como exemplo aí do lado certas espécies de algas e certas espécies de fungos, correto? Certas espécies de algas e certas espécies de fungos. Tá tranquilo? Certas espécies de algas e certas espécies de fungos. Aqui os exemplos nós praticamente vamos repetir, né? Anisogamia ou heterogamia. Formas, né? As formas são até parecidas, mas as funções são diferentes. Se você observar, ó, dá uma olhada lá, ó, né? Eu tenho aqui o feminino e o masculino, apesar do feminino ser um pouquinho maior, né? E o feminino ser menor, vocês estão vendo? Você pode perceber que eu tenho o maior e o menor, né? As formas são um pouco parecidas, vocês podem observar. Só que o feminino é muito maior do que o feminino. Correto? E eles apresentam deslocamento por igual, não é isso? Ou seja, eles possuem flagelos. Aí ocorre a fecundação e você passa a ter um zigoto também com 4 flagelinhos. Então o feminino ele é maior e o masculino ele é menor. Então, ó, diferentes na forma. Um é maior, o outro é menor. Um é maior, o outro é menor. E comportamentos iguais. Ambos são móveis, ambos possuem flagelos. Você pode de novo colocar certas espécies de algas, certas espécies de fungos, correto? Beleza, então, vamos lá. Qualquer coisa, dá um pause aí no vídeo, né? E aí você vai anotando. E chegamos no último, que é a oogamia. Aqui é o seguinte, ó, formas diferentes e comportamentos fisiológicos diferentes. Esse aqui é o espermatozoide, né? E esse aqui é o óvulo, né? O feminino. O óvulo, ele é imóvel. Olha lá. Já o espermatozoide, ele é móvel. Então, eles, além de apresentarem as formas diferentes, eles também têm funções fisiologicamente diferentes. Isso aqui, pessoal, acontece com a gente, né? Em nós, animais. O espermatozoide do homem, né, por exemplo, é móvel, tamanho reduzido. E o do óvulo é muito maior o tamanho, né? Porém ele é imóvel. Lembrando que o óvulo é maior porque ele tem vitelo, lembra? A reserva nutritiva. Isso acontece com animais, pessoal. E sabe quem também? Que é bom você colocar? Os vegetais. Então, oogamia, diferentes na forma, né? Um é maior, o outro é menor. E comportamento também são diferentes. O óvulo ele é imóvel e o espermatozoide é móvel. Beleza? Então nós temos oogamia, segundo tipo, anisogamia ou heterogamia e terceiro tipo, oogamia. Beleza? E agora vamos entrar para valer no processo de gametogênese. Se você pegar a palavra gênese, você já viu falar, quer dizer começo, quer dizer origem, correto? E aí nós temos
espermato que vem de espermatozoide. Então é formação de espermatozoides. E todos, sem nenhuma exceção, né? Lembra que os espermatozoides são formados aonde? Nos testículos. Nós vamos ter aí nessa apostila, na última aula, tá? Vocês vão ver que existe um local onde o espermatozoide é produzido. O espermatozoide é produzido, tá, em uma região chamada de túbulos seminíferos. Já estou até adiantando aqui, a gente vai ter essa aula, mas já estou adiantando. Nos túbulos seminíferos, nos testículos, é onde os espermatozoides são produzidos, correto? E eles são armazenados numa estrutura chamada epidídimo. Fica tranquilo, é a última aula da apostila, tá? Que a gente vai ver semana que vem. Aí eu tenho aqui até uma imagem para a gente poder, né, dar uma observada tranquilamente, tá? Aqui ficam os testículos, né? 2 testículos. Nos testículos nós temos os tubinhos, chamados de túbulos seminíferos. Vou te mostrar na imagem posterior, tá? E aqui, ó, tá pintado em amarelo, mas eu vou dar uma destacada em vermelho, é o local onde fica o epidídimo. O epidídimo é onde os espermatozoides são armazenados, certo? Aí, após o armazenamento, é enviado pelo canal deferente, olha aqui, eu estou contornando, ó, canal deferente, passa por dentro da próstata, olha lá, né, próstata que produz o líquido prostático, correto? E existem aqui uma vesícula que produz a vesícula seminal, que eu estou pintando ela agora nesse momento, correto? Aí em vermelhinho, a vesícula seminal que produz o líquido seminal, certo? E logo após passar por dentro da próstata, o canal deferente, a partir de agora nós temos a uretra, que é por onde ocorre a eliminação, tá? Como vocês estão vendo ali, dos espermatozoides. A bexiga, não sei se você está observando, vou até mudar de cor aqui, né? Para vocês não se confundirem, mas olha lá, ó, a bexiga, ela também tem um canal que passa por dentro da próstata, né? Ela se une, ela acaba se unindo com o canal deferente aqui do lado, olha lá, ó, tudo dentro da próstata. Aqui a bexiga que armazena a urina e aqui do lado é onde está sendo, olha lá, ó, transportado o espermatozoide. Então, por esse canal que eu estou pintando de azul agora, chamado de uretra, são eliminados urina, né, ou são eliminados espermatozoides. Tá, vamos avançar. Aqui é uma imagem muito legal, né, que dá para você ver bem nítido. Olha lá, ó, vesícula seminal, que são 2, que produz o líquido seminal. Aqui a famosa próstata, correto? A famosa próstata, que produz o líquido prostático, beleza? E aqui, ó, né, o canal deferente, aqui são os canais deferentes dos testículos, que estão conectados com o canal da bexiga, né, formando um tubo só. E aqui é a uretra, tá certo? Aqui é a uretra por dentro do pênis. Só para lembrar, depois a gente vai ver na aula de reprodução, aqui são os corpos cavernosos, né, aqui do lado, onde se entumecem de sangue para que o pênis fique ereto. O espermatozoide é produzido aqui dentro, ó, exatamente aqui dentro. Essas cores azul, eu estou até pintando em azul aqui, são tubinhos enrolados, chamados de túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos, tá? E aqui, como eu disse, é o epidídimo, é isso mesmo que você ouviu, ó. Epidídimo, local de armazenamento de espermatozoides. Não precisa copiar nada disso, é a última aula da apostila. Bom, gente, então vamos lá. Vamos iniciar. Vou mudar de cor, vamos colocar o vermelho aqui. Peço para você prestar bem atenção, porque os nomes são muito parecidos. Para produzir espermatozoide, nós passamos aqui por 4 estágios. O primeiro estágio, olha lá, ó, é onde nós chamamos de multiplicação. Você pode ver que esse desenho está aí na tua apostila, na página 81. O segundo estágio, né, nós chamamos de crescimento, ok? Crescimento. O terceiro estágio, nós chamamos de maturação. E o quarto estágio é chamado de, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pronto, opa, vou voltar aqui. Por causa do local, aqui ele fica meio ruim para escrever. Eita, pega. Espermiogênese. Vamos tentar aqui. Ué, por que não está aparecendo? Espera aí, deixa eu voltar. Enquanto vocês estão copiando os demais aí. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais em cima. Ué. O que está acontecendo com a lousa? Ah, agora vai. Espermiogênese. Correto? É isso mesmo, ó, espermiogênese. Pronto, pessoal, deixa eu sair da frente aqui, estou ficando na frente aqui, estou atrapalhando vocês, né? Olha aí, eu não tinha visto isso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu acabei até atrapalhando vocês aí. Eu estava na frente, né? E acabei atrapalhando vocês. Desculpe, tá?
Só para voltar, né, para não ficar nada perdido aqui, né? Deixa eu ver até onde que eu acabei atrapalhando. Ih, acabei atrapalhando vocês mesmo. Tá, vamos lá. Olha aí, aqui ó, tá? Não tem problema, nós estamos com tempo, essa aula é bem curtinha, tá? A gente faz aqui com bastante calma. Ó, aqui é o epidídimo, tá? Aliás, aqui são os túbulos seminíferos, locais onde são produzidos espermatozoides, tá ok? Pintei em vermelhinho. Aqui é o epidídimo, tá joia? Que é por onde os espermatozoides são armazenados. Aí aqui nós temos o canal deferente, do outro lado mesma coisa, canal deferente, certo? E aí aqui temos, vou pintar em vermelhinho, ó, a vesícula seminal de um lado, vesícula seminal de outro, onde são produzidos o líquido seminal. Aí o que acontece? Os canais diferentes se conectam com o canal urinário. E essa aqui, ó, que eu estou pintando em vermelhinho, é a próstata. E agora em vermelhinho de novo, olha lá, ó, a uretra. Estou pintando a uretra por dentro do pênis. Pela uretra passa tanto urina ou espermatozoide. Isso que eu estou pintando em vermelhinho agora, ó, de um lado, olha lá, ó, é o corpo cavernoso. E aqui é o corpo cavernoso, que se entumece de sangue, tá? Para que o pênis fique ereto. Tá? Desculpa, eu estava na frente, não prestei atenção. Tá? Vou voltar para essa imagem. Essa aqui, deixa eu ver, mesmo assim acabou atrapalhando um pouquinho, né? Aí, ó, vou pintar de novo, ó, não custa nada, tá? Nós estamos com tempo. Beleza? Vamos lá. Aqui eu estou pintando, dá mais uma reforçada em vermelhinho. Olha lá, ó, esse é o epidídimo, ó, tá vendo? Ó, estou pintando, ó, esse é o epidídimo, que armazena os espermatozoides. E aqui os testículos. Aqui é o canal deferente, correto? Canal deferente, olha ele aqui, canal deferente, tá? Estou dando mais uma destacada aqui, ó, vesícula seminal, beleza? E aí, aqui, ó, ainda continua deferente e aqui é o canal da urina, que se conecta por dentro da próstata, certo? E essa é a uretra por dentro do pênis, olha lá, ó, uretra por dentro do pênis, tá bom? Desculpe mais uma vez, eu acabei não prestando atenção aqui onde eu estava, beleza? Ok, vamos continuar. Então, nós temos ali multiplicação, crescimento, maturação, e aqui você vai colocar espermiogênese. Tá, deixa eu falar outra coisa que eu acho importante você anotar aí. Vou até mudar a cor. Aqui, galera, ó, na multiplicação ocorre mitose. Marca lá. No crescimento ocorre a fase que antecede a divisão celular da meiose, né? A intérfase. Joia? Na maturação é onde ocorre meiose. E espermiogênese, nós conhecemos como diferenciação. Diferenciação. Tá joia? Então são 4 etapas. Então vamos começar. Essa primeira célula, ela sofre mitose e forma 2. E essas duas sofrem mitose e formam 4. Pode ver, ó, 2N, 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 diploide, 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 diploide. Então aqui nós só temos um período de multiplicação. Só isso. Mitose, 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 mitose. Professor, como é que chama essa célula? Essas células, tá? Elas se chamam espermatogônias, tá? Vou pôr até no plural. Espermatogônias. Espermatogônias. Aí olha o que vai acontecer agora. Eu vou pegar uma célula apenas, tá? Uma célula apenas. Essa primeira célula que eu acabei de pintar em azul, agora eu vou mudar para vermelho, tá? Olha lá, para ficar legal na didática aqui. Acontece com uma segunda, acontece com a terceira, acontece com a quarta, correto? Acontece com qualquer uma delas aqui. O que acontece com a primeira célula que eu pintei em azul, acontece com as demais. Então, essa célula em azul, vou voltar para a cor azul. Essa célula em azul, aqui, olha lá, ó, azul, ela é a espermatogônia. Todas ali são espermatogônias, certo? Então, na hora que você for fazer exercícios de vestibulares, você sempre começa com uma espermatogônia. Pode ser a primeira que eu pintei em azul, pode ser a segunda que eu pintei em vermelho, ou terceira ou quarta, não interessa. O que interessa é que lá nos túbulos seminíferos vai ocorrer o processo de multiplicação celular, mitose. Essa célula ela vai crescer. Quando ela cresce, ela vai aumentar de tamanho, vai duplicar o DNA, aumentar a síntese proteica, aí você chama de, põe lá, espermatócito primário. Vou até sair um pouquinho do losango aqui. Espermatócito 1 ou espermatócito primário. Já vi vestibulares até escrever isso aqui, ó, cito, tá? Cito 1, não tem problema. É espermatócito primário.
que vai acontecer agora? Agora o espermatócito primário vai entrar em meiose. Na primeira meiose, lembra? A meiose chamada reducional. E vai formar duas haploides, tá vendo? Agora nós chamamos de espermatócitos, vou colocar no plural porque são duas, secundário. Espermatócito secundário. E essas células chamadas espermatócitos secundários vão concluir a meiose e vão formar 4 células haploides chamadas de espermátides. Espermátides. Aí as espermátides vão começar a sofrer uma modificação. O complexo de Golgi vai originar o acrossomo, certo? Os microtúbulos conjuntamente com o centríolo vão alongar e formar o flagelo, as mitocôndrias vão ficar ali na lateral do pescoço, da peça intermediária para fornecer energia. Então vai ocorrer uma diferenciação que a gente chama de espermeogênese. E aí vão formar os famosos espermatozoides. E todo mundo da sala de aula sabe muito bem que os espermatozoides, vou sair da frente, são estruturas o quê? N, são estruturas haploides, correto? Estes são os espermatozoides. Uma coisa, gente, que eu vou só reforçar aqui, né? Apesar que eu acho que todo mundo já sabe, que eu já expliquei isso ontem, tá? Lembra que tem duas meioses? Aqui, né, para formar um espermatócito primário, para formar 2 secundários, é onde ocorre a chamada meiose 1. Você não pode esquecer disso, tá? Lembrando que a meiose 1 ela é reducional, de 2N cai para N. E aí nós temos aqui a meiose 2. A meiose 2 para formar as espermátides. Lembrando que aqui agora ela é equacional. Não se esqueça disso. Joia? Beleza? Então vamos comigo lá? Qual que é a sequência? Acompanha lá. Espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátides e espermatozoides. Tudo bem? O que o vestibular vai perguntar? Tem aluno que faz assim, ó. Ele erra exatamente assim. Quer ver? Aqui em azul, que agora eu vou mudar a cor, porque daí você vai entender o que eu quero dizer. Vou pintar agora de laranjinha aqui, ó. Tá bom? Tá vendo que eu pintei? É o espermatogônia, não é? De uma espermatogônia são produzidos, conta ali embaixo comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Você concorda que são produzidos 4 espermatozoides? De uma espermatogônia são produzidos 4. Aí sabe o que muitas vezes o aluno faz? Ele pega essa primeira aqui, ó. Tá? E aí ele erra. Sabe por quê? Porque daí ele pega essa primeira e ele pensa assim, ó, o que o aluno pensa? A de uma forma 2, de 2 forma 4. Essa aqui, primeira laranja, vai formar mais 4, essa aqui vai formar mais 4, essa aqui vai formar mais 4, essa aqui vai formar mais 4. 4 vezes 4, 16. Aí sabe o que o aluno faz? Ele pega essa primeira célula aqui como espermatogônia e fala, de uma espermatogônia são produzidos 16 espermatozoides. Ele marca e ainda fala o quê? Eu manjo. Sentou na jaca. Não é a partir lá de cima que você tem que pegar. Toda vez que você for pegar uma célula de espermatogônia, tá? Ou você pega aqui embaixo, ó, essa primeira que eu pintei de verde, ou a segunda que está do ladinho dela, ou a terceira que está do ladinho dela, ou a quarta que está do ladinho dela. É sempre dela, certo? É como se eu deletasse isso aqui, ó, tá? E eu olhasse só essa primeira verdinha. Então tem que ser assim, ó. Vamos lá. De uma espermatogônia, um espermatócito primário. De uma espermatogônia, 2 espermatócitos secundários. Tá entendendo a jogada? De uma espermatogônia, 4 espermátides. Não pode esquecer disso. E de uma espermatogônia, 1, 2, 3, 4 espermatozoides. Sacou a jogada? Então vem comigo. Nome dessa primeira célula, espermatogônia. Da segunda, espermatócito primário. Dessas duas, espermatócito secundário. Dessas 4, olha lá, galera, espermátides. E as últimas, espermatozoides. Entendeu? Então você trabalha exatamente nessa sequência. Quais são as etapas? Vai lá em cima. Multiplicação, crescimento, maturação e espermeogênese. Então no homem existem 4 etapas para que possa se produzir espermatozoides. Tá na boa? Vamos continuar? Embaixo dessa imagem aqui eu coloquei aqui um espermatozoide, beleza? Que inclusive está tudo rabiscado aqui, não tem problema, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar e vou voltar. Aí, pronto, sem problema, tá? Tranquilo. Vamos lá então, pessoal? Vem comigo? Qualquer coisa você dê um pause aí e volta ali atrás no videozinho. Bom, aqui você vai ter que dar o nome às estruturas do espermatozoide, certo? Essa aqui que é formada pelo complexo de Golgi
é chamada de acrossomo, e na aula de citologia eu te falei que ela produz uma enzima chamada de hialuronidase. Lembrando que hialuronidase é uma enzima. Lembra? Quando o espermatozoide penetra no óvulo, né, ele tem por fora uma proteção chamada corona radiata, eu vou te mostrar. Ele passa a corona radiata enquanto a zona pelúcida. Quando ele bate na zona pelúcida, ele rompe o acrossomo, libera a enzima hialuronidase para poder penetrar no óvulo. No ovócito secundário. Você vai entender o lance de óvulo e ovócito secundário daqui a pouco. O número 2 é o núcleo. É o material genético, certo? Vou escrever direito aqui. Núcleo. Lembrando que o núcleo do espermatozoide é haploide. O 3 é o pescoço, mas eu não vou escrever pescoço. Eu vou escrever com C cedilha, peça, com C cedilha, intermediária. É a peça intermediária. Você percebeu, galera? Ó, olha o tanto de mitocôndrias que tem aqui na peça intermediária. Ó, tudo para produzir energia, produzir ATP. E o número 4 é o famoso flagelo. E não sei se você percebeu, aqui dentro, ó, isso aqui é microtúbulo, tá vendo? São os microtúbulos que dão origem aos flagelos. Tá joia? Qualquer coisa, dê um pause, copia e vamos avançar. Terminamos aqui com espermatogênese e agora vamos para a ovulogênese. Não se esqueça que a espermatogênese tem 4 etapas, olha lá em cima. Multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. Fechou? Quando você fala em ovulogênese, vamos só entender aqui para depois a gente continuar. Formação de óvulos, não é isso? Gente, a ovulogênese ocorre exatamente aqui, ó. Tá? Esse é o ovário, correto? Aqui está o ovário, deixa eu mudar para a cor azul aqui, porque o desenho aqui já está em azul. Olha lá, ó, esse aqui é o útero, correto? Olha lá, ó, esse é o útero. O útero que é uma camada externa chamada de miométrio, não precisa copiar, na última aula de reprodução a gente vai falar. Aqui dentro uma camada rica em sangue para receber o embrião, chamada de endométrio. Aqui nós temos o colo, nós não, né, as meninas, né? O colo uterino, também chamado de cérvix uterina. E aqui o canal vaginal, certo? A vagina é exatamente essa região, é o canal vaginal. Aqui é a antiga trompa de falópio, que hoje é chamada de tuba uterina. Mas os óvulos são produzidos exatamente aqui onde eu estou pintando, né? Que são os ovários. E se você observar dentro de um ovário, olha que imagem linda aqui, ó, né? A gente vai ver já na próxima aula, que é de sistema endócrino. Eu vou falar da parte da reprodução de formação de óvulos, tá? Tudo começa com uma célula, né, chamada de folículo de Graafi, olha lá, ó, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, graças a 2 hormônios que não é para você copiar agora, um chamado de FSH e o outro chamado de LH, lembra? Folículo estimulante e hormônio luteinizante, vocês vão ver na próxima aula. Aí beleza, aí você tem aqui um folículo maduro, aí o folículo, né, se rompe, dá para ver nessa próxima imagem aqui, olha lá, vou até dar uma destacada nela, ó. Ele se rompe e é liberado o ovócito secundário. Você viu que o nome aqui está escrito ovulação, né? Mas na verdade não é liberado o óvulo, é liberado o ovócito secundário. O ovócito secundário ainda não é óvulo, óvulo é ovótide. O nome correto aqui deveria ser, sabe o que na verdade? Né? Ovocitando, a mulher está ovocitando, ela não está ovulando, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho para você entender. Mas o livro de biologia traz como ovulação, desculpa. Ela ovulou, ok, aí o folículo ele fica ativo, liberando um hormônio chamado progesterona, não é para copiar, a gente vai ver na próxima aula. Se a mulher engravidar, ótimo, né? Esse folículo ele fica aberto, e quando ele fica aberto a gente chama de corpo amarelo, e ele fica secretando progesterona por aproximadamente 4 meses, certo? E aí, depois de 4 meses, o folículo se fecha. Aí ela para de produzir progesterona pelo folículo. Nossa, professora, a mulher vai abortar porque ela precisa de progesterona. É, mas dentro de 4 meses, quando o folículo fecha, um outro órgão é formado completamente, que é a placenta, que continua produzindo progesterona para poder manter a gravidez durante os 9 meses, certo? Bom, isso eu te dei uma situação em que a mulher engravidou, certo? Se ela não engravidar, o folículo ovariano ele já se fecha. Em 24 horas o óvulo é degenerado se ela não engravidar e o folículo se fecha, para de produzir progesterona e logo, né, 14 dias depois aproximadamente, ela começa a menstruar. Tá? Isso aqui é só para você entender, mas não é para copiar nada que a gente vai ver na parte de sistema endócrino. Vamos agora ao que interessa aqui. Lembra que o homem tem 4 etapas? Multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação? A mulher só tem 3. Vamos lá. Ela tem a primeira, chamada de multiplicação, correto? Que é igual a do homem.
Ela tem a segunda, que é chamada de crescimento, que também é igual a do homem. E ela tem a terceira, chamada de maturação, que também é igual a do homem. Professor, mas cadê a diferenciação na mulher? Na mulher não há a etapa de diferenciação. Você já vai entender por quê. Na multiplicação é onde ocorre a mitose, correto? Pode até ver, ó, célula 2N, divide em duas, de duas e passa para 4. Tudo 2N, só multiplicação. Aí nós temos o crescimento. O crescimento é onde ocorre a intérfase, síntese de proteína e duplicação do DNA. E a maturação ainda, né, continua ocorrendo o mesmo fenômeno do homem lá, chamado de meiose. Tá? Então na mulher são 3 etapas também. Gente, vamos lá. Vamos fazer a comparação do homem com a mulher. Lá no homem é espermatogônia. Aqui na mulher é ovogônia. E lembrando, você está vendo ali do ladinho a ovogônia 2N. Aí, lá no homem, a espermatogônia cresce e forma espermatócito primário. Aqui não. Aqui é ovócito primário, que continua 2N. Lá no homem, o espermatócito primário forma 2 espermatócitos secundários. Na mulher é assim. Ela forma um ovócito secundário. Correto? E uma célula pequenininha, chamada de primeiro glóbulo. Espera aí, deixa eu apagar, porque o meu português ali ficou errado. Pronto, voltei. Ah lá, de novo. É chamado de... Não vai caber aqui no meu aqui, mas no seu, vê se você consegue encaixar. Primeiro glóbulo polar. Você percebeu que tem uma maior e uma menor? Olha lá, ó, o ovócito secundário ele é maior e o primeiro glóbulo polar ele é pequenininho, certo? Não sei se você lembra, porque tem vitelo. Quando eu dei aula de embriologia, eu te falei que o vitelo ele dificulta a divisão. Então, na hora que, né, o ovócito primário, que é essa célula que eu coloquei uma setinha aqui, ela vai dividir, certo? E como ela tem vitelo, eu vou ter uma célula com mais vitelo e uma com pouco vitelo, por isso que fica de tamanhos diferentes. Agora eu preciso que você tome muito cuidado com o que eu vou falar. Tudo que eu vou falar aqui vai estar lá embaixo. Quando a mulher nasce, tá? O que acontece? Ela só tem ovócito primário. Ela nasce com, em média, 300 mil a 500 mil. De 300 mil a 500 mil, não copia, eu coloquei tudo ali embaixo. De 300 mil a 500 mil, olha lá, ovócito primário em cada ovário, certo? Uma média de 300 a 500 mil, vamos arredondar 500 mil. 500 mil ovócito primário, né, que ela nasce no ovário direito, mais 500 mil no ovário esquerdo. Em média, 1 milhão de ovócito primário. Beleza. Aí ela vai entrar na puberdade, né? 12 anos, às vezes 11, às vezes 13, mas em média de 12 anos, 11 anos. A mulher é mais precoce, a gente sabe. O homem entra na puberdade às vezes com 13, 14, 15 talvez, né? As mulheres com 12, com 11, com 10. Tem menininhas que com 8 anos já começam a menstruar, que vocês já ouviram falar. Mas é uma média de 12 anos. Quando a mulher começa, né, o ciclo menstrual dela, a menstruação, e ela vai liberar uma célula sexual a cada 28 dias em média, tá? O que acontece? Essa célulazinha que eu vou pintar de vermelhinha aqui agora, ó, chamado de ovócito primário, certo? Ela divide, graças ao hormônio FSH-LH, e libera o ovócito secundário, que agora, para não confundir você, eu vou pintar de laranja. Pronto, aí ó. Ela libera o ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar. Então, o que as mulheres liberam, né, quando elas estão, entre aspas, ovulando, é o ovócito secundário. Então, o ovócito secundário é o que é liberado durante a ovulação. Mas que fique bem claro, não é óvulo ainda, certo? Como eu disse, é como se ela estivesse ovocitando e não ovulando. Mas o termo dado é ovulação, mas não é óvulo. Ovócito secundário não é óvulo. Beleza, ela liberou o ovócito secundário na metade do ciclo menstrual, geralmente lá pelo 14º dia, não é regra, é uma média, legal. E aí, professor, esse ovócito secundário ele pode ser fecundado, né, em até 24 horas. Ela libera no ovário, mas a fecundação ocorre na tuba uterina. Tá? É lá na tuba uterina que o espermatozoide vai fecundar esse ovócito secundário. Se a mulher não engravidar, o ovócito secundário vai ser degenerado e 24 horas depois ele é degenerado e reabsorvido pelo organismo.
certo? Em média, 14 dias depois, ela vai menstruar. Estou dando a situação em que a mulher não engravidou. Fechou? Se ela engravidar, o espermatozoide, ele vai penetrar exatamente aqui, ó, nessa célula aqui, ó. Vou até desenhar um espermatozoidezinho aqui, ó, pronto. O espermatozoide vai penetrar no ovócito secundário. Quando o espermatozoide penetra no ovócito secundário, aí conclui-se a divisão. Aí vai ser formado, vou mudar para a cor agora, né, vermelha. Aí esse ovócito secundário, ele vai dividir, formar uma célula maior, que também é haploide, que nós chamamos de ovótide. Ovótide. E aí, um glóbulo polar menor. E aquele glóbulo polar lá em cima, que eu também estou pintando de vermelhinho, tá? Ele se divide mais uma vez e forma mais 2 glóbulos polares. Olha que interessante, ó. Se a mulher engravidar, ela vai ter uma ovótide, que eu estou dando mais uma reforçada aqui no vermelho, olha lá, ó. Uma ovótide e 3 glóbulos polares. Estes glóbulos polares, eles serão degenerados, tá? Eles serão reabsorvidos. Professor, quem é a ovótide? Bom, a ovótide vou mudar de cor de novo, é quem na verdade nós chamamos de óvulo, certo? O óvulo, na verdade, é a ovótide. Vamos de novo? Vai lá. São quantas etapas que tem na mulher? Vai lá, multiplicação, crescimento e maturação, 3 etapas. Tudo começa com a ovogônia. E lembra que você começa sempre com uma célula, lembra? Você não começa aquela lá de cima, não. Você não começa com essa, não. Você começa com ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Lembra lá do homem? De uma espermatogônia, 4 espermatozoides. Vamos para a mulher agora? De uma ovogônia, ela libera um óvulo, se ela for fecundada, claro, um óvulo, certo? Então a proporção é de 4 para 1. Como assim? 4 espermatozoides no homem para uma célula sexual na mulher. Vamos voltar aqui para as mulheres então? Então você tem, vai na ordem, lá em cima, vai. Ovogônia, ovócito primário, certo? Ovócito secundário, primeiro glóbulo polar, ovótide e 3 glóbulos polares. A mulher acabou de nascer, pronto, nasceu a menininha. O que ela tem? Ovócito primário. Ela tem ovócito primário, tá? Nem pedi para você liberar a tua folha aí, né? Ela tem ovócito primário. Beleza, tranquilo. 500 mil em cada ovário. Aí quando ela entra na puberdade, né? A cada 28 dias, esse ovócito primário, um deles, se divide e forma 2 células. Uma chamada ovócito secundário e outra chamada de primeiro glóbulo polar. O ovócito secundário é o que ela libera na ovulação. Fechou? Ah, uma coisa que eu não falei. Lembra que é meiose? Nós estamos em meiose, né? Aqui já é meiose, ó. Aqui é a meiose reducional, é a meiose 1. E aqui embaixo é a meiose 2, que é a meiose equacional. Uma coisa que eu não falei que é importante falar. Quando a mulher libera essa célula aqui, que é o ovócito secundário, tá? Olha lá, ó. Ele está, sabe qual fase que ele está? Ele está na metáfase 2, certo? Ele está na metáfase 2. Então o ovócito 1, ele entra em, vamos lá, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, aí ele vai, prófase 2, metáfase 2. Então na hora que ela libera o ovócito 2, ela está paralisada em metáfase 2, não concluiu a meiose. Aí beleza, liberou o ovócito 2 durante a, entre aspas, ovulação. Beleza? Engravidou, jóia. Se ela engravidou, o que vai acontecer com o ovócito 2? Ele vai dividir de novo. Aí o ovócito 2 conclui a meiose e produz a ovótide, que é aquilo que nós chamamos do quê, pessoal? De óvulo. Que é aquilo que nós chamamos de óvulo. E 3 glóbulos polares que serão degenerados. Tudo bem? Até aí tá tranquilo? Beleza? Então vamos lá comigo na apostila. Vai. Lá embaixo. Ao nascer, a mulher apresenta apenas ovócito 1, ovócito primário. Escreve lá. Ovócito 1, ovócito primário. Mais de 500 mil em cada ovário. Varia, né? 300 a 500 mil, uma média de 500 mil. A partir da puberdade, o ovócito primário se desenvolve e ocorre a primeira divisão da meiose, meiose 1. E essa se divide formando o ovócito secundário, que está em amarelinho aqui, e o primeiro glóbulo polar. Ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar. Então, durante a puberdade, a mesma libera durante a ovulação o ovócito secundário. O ovócito secundário. Interrompido em metáfase 2, como eu falei para vocês.
cuja meiose só se completará se ocorrer fecundação. Em condições normais, e para ser fertilizado, o ovócito, depois de liberado pelo ovário durante a ovulação, se encontrará em metáfase 2 na meiose. Só para dar uma reforçada. Caso, agora se a mulher engravidar, caso o ovócito 2 seja fecundado, a meiose é concluída, originando a ovótide. Aqui embaixo, ó, ovótide. Certo? Ovótide, entre parênteses, óvulo. O que nós chamamos de ovótide, na verdade, é o óvulo. Então quer dizer que a mulher só vai ter óvulo realmente se ocorrer fecundação. Se o ovócito 2 não for fecundado, ele degenera aproximadamente 24 horas após a sua liberação, sem concluir a meiose, se ela não engravidar. Resumindo, na mulher, a fase de maturação começa por volta de 12 anos de idade, é uma média. O ovócito primário, que é 2N, sob a ação dos hormônios FSH e LH, completa a meiose 1, originando o ovócito 2 e um glóbulo polar. Em seguida, ocorre a ovulação, que na verdade é a liberação do ovócito 2. Tudo bem, pessoal? Vira sua folha, por gentileza. Vira sua folha, por gentileza. Vai lá. Caso não ocorra fecundação, é um resumo. O ovócito 2 sofrerá degeneração 24 horas, depois será absorvido no oviduto, no canal da tuba uterina. Caso ocorra fecundação, o ovócito 2 completará a meiose 2, originando o ovóide e o segundo globo polar. Eu estou repetindo. Após a acariogamia. Professor, o que é cariogamia? Fusão do núcleo do espermatozoide e fusão do núcleo do óvulo. Aí nós chamamos de ovo. Isso é importante, tá? Isso é importante. Eu vou aproveitar essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem melhor aqui. Eu vou usar essa imagem aqui. Olha lá, galera. A mulher liberou o ovócito 2. Tá joia? E aí o espermatozoide fecundou, olha lá, ó, o ovócito 2. Tá joia? Beleza, então. Esse é o ovócito secundário. Se fecundou, ele vai dividir. Quando ele dividir, ele vai formar, quem lembra? A ovótide. A ovótide. Certo? Esse sim é o famoso óvulo. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar em vermelhinho para você entender, ó, tá? Aqui tem o material genético da mãe, haploide, e o material genético do pai, porque teve fecundação. Ainda continua sendo ovótide, porque os materiais genéticos não se encontraram. Quando os materiais genéticos se encontram, aí eu já não chamo mais de ovótide, aí eu chamo de ovo ou zigoto. Ovo ou zigoto é quando ocorre cariogamia. O que é isso? A fusão do material genético feminino com o material genético masculino. Então agora nós vamos ter um material genético só. Só o masculino é haploide, só o feminino é haploide. Depois da cariogamia, aí o material genético passa a ser o quê? Diploide. Aí eu já chamo de ovo ou zigoto. Ovo ou zigoto é só quando tem a união dos materiais genéticos masculino e feminino. Tá bom? Qualquer coisa dá um pause aí. Vamos lá, gente. Estou finalizando a aula. Fecundação humana. Agora uma coisa importante. Como a mulher acabou de ovular, olha essa imagem que massa aqui, né? Você tá vendo que legal aqui, ó? Aqui onde está escrito ovócito 2. Quando ela acaba de ovular, né, ela sai, tá, do folículo de Graafi. Então o que acontece? Ela tem umas membranas. Deixa eu pôr em azul aqui para você não confundir as cores. Ela tem uma membrana, né? Essa membrana aqui, ela é derivada do folículo. Ela acabou de ser expulsa do folículo. A gente chama de zona pelúcida, tá? Perdão, corona radiata, me desculpe. Então, essas ramificações que eu estou pintando aqui, né, essas protuberâncias em volta do ovócito secundário, olha lá, ó, isso aqui a gente chama de zona pelúcida. Então, o espermatozoide ele tem que passar primeiro pela zona pelúcida. Depois que ele passa pela zona pelúcida, ele vai encontrar essa membrana. Essa membrana aqui, olha eu de novo, eu estou explicando certo falando um nome diferente, está até escrito aqui. Em azul, em volta, corona radiata. Corona radiata. Ele vai transpor a corona radiata primeiro. Aí ele vai chegar aqui dentro que tem uma membrana. Zona pelúcida. Zona pelúcida. Então vamos de novo? O espermatozoide chegou, ele vai penetrar quem primeiro? A corona radiata. Depois que ele passar pela corona radiata, vou desenhar um espermatozoide aqui, ó, tá? Ele passou pela corona radiata, ele vai encontrar quem pela frente? A zona pelúcida.
Ele vai liberar a enzima hialuronidase, que está armazenada no acrossomo, para penetrar na zona pelúcida. Penetrou na zona pelúcida, aí o material genético do espermatozoide, certo? Penetra nessa célula. Lembrando que essa célula aqui é chamada de ovocito. Qual mesmo, pessoal? Secundário. Joia? Aqui nós temos então o espermatozoide já penetrando, né, pela fecundação. Olha que imagem muito bacana aqui, né? Só para você ver, ó. Essa aqui por fora, como eu te falei, ó, essa aqui é a corona radiata, correto? Que é por onde ele vai, primeiramente, transpor. Aí ele vai encontrar essa outra aqui dentro, ó. Lembra? Essa outra aqui dentro, qual é o nome dela mesmo, pessoal? Zona pelúcida. É aqui que ele libera a enzima chamada hialuronidase para ocorrer a fecundação. Aí tem o material genético do espermatozoide, tem o material genético que já existe da mãe, e aí agora nós temos a fecundação. Se tiver fecundação, já não é mais ovócito secundário e nem ovótide, concorda? Vamos de novo? Vai lá. Quando ele está penetrando, é ovócito secundário. Quando ele penetra, ovótide. Quando os materiais genéticos se unem, né? Aqui, ó, tá se unindo, vou dar mais uma destacada aqui, aí já não é mais nem ovótide, nem ovócito secundário. Qual é o nome que eu dou agora quando o material genético se funde? Cariogamia? Zigoto. Tá? Beleza? Essa imagem aqui ela é mais interessante ainda, ó, né? Tem a corona radiata por fora e a zona pelúcida e ele penetrando. Então vamos lá, gente. O espermatozoide se move em direção ao ovócito secundário, se funde a, primeiro, zona pelúcida. Ele vai transpor a corona radiata e vai se fundir a zona pelúcida. Zona pelúcida. Liberando a enzima hialuronidase armazenada no acrossomo. Essa enzima permite a ruptura da zona pelúcida, permitindo a penetração do espermatozoide no óvulo. Tranquilo. A carioteca e as mitocôndrias degeneram após a penetração do espermatozoide. Tanto que a gente só tem mitocôndria, o que mesmo, pessoal? Da mãe, né? Mitocôndria materna. Permitindo a fusão nuclear, união do material genético masculino, pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. Esse processo de união de material genético, denomina-se, aí você põe para mim aqui a palavra, ó, anfimixia, ou o nome que eu dei ali atrás para você, ó, cariogamia, tá? Pode colocar o espaço ali, ó. Anfimixia, cariogamia, já vi até um outro nome, ó, singamia. Você pode colocar o nome também singamia. A anfimixia ou cariogamia ou singamia, que é a união dos materiais genéticos masculino e feminino. Anfimixia, cariogamia ou singamia. O zigoto resultante é constituído de 46 cromossomos, sendo que 23 são paternos e 23 são maternos. Tudo bem até aí? Beleza. Bom, gente, eu fiz um resuminho aqui só para a gente poder tomar cuidado. Então, nós temos aqui o adulto 2N, nós, que produzimos gametas. As gametas são produzidas pelo fenômeno da meiose. Tá lembrado? De 2N para N, meiose. Aí, os gametas se unem e formam o zigoto. Os zigotos são formados por um processo chamado fecundação. O zigoto entra em multiplicação celular e forma o processo 3, é chamado de mitose, para chegar no adulto. Então é adulto, gameta, zigoto, adulto, gameta, zigoto, adulto, gameta, zigoto. Meiose, fecundação, mitose. Tranquilos? Beleza? Aulinha rápida e muito legal de se trabalhar. E para fechar a aula, tá? 3 exercícios bem rapidinhos aqui. Pega para mim aí, eu peguei alguns aqui bem bacanas aqui para vocês. Ó, questão 2. O esquema representa os 4 períodos da espermatogênese. Ó, espermatozoide, você já sabe, e é bom colocar. O primeiro é a multiplicação, onde ocorre a mitose. Tá lembrado? O segundo é o crescimento, onde ocorre a intérfase. O terceiro é a maturação, onde ocorre a meiose. Você já tem anotado aí. E o 4 é a espermiogênese, né, que é a diferenciação da espermátide em espermatozoide. Aí você não pode esquecer que essa célula é 2N, todas elas são 2N, essa aqui também é 2N, N, e todo mundo aqui é N. Você não pode esquecer disso. E os espermatozoides, é óbvio, também são N. O que você não pode esquecer? Que essas células aqui são chamadas de espermatogônias. Se você não tiver essa noção, fica complicado, tá? Todas elas aqui são espermatogônias. Essa aqui é chamada de espermatocito primário. Essas outras aqui são chamadas de espermatócito secundário. Essas 4 aqui são chamadas de espermatidez. E esses 4 aqui são os famosos espermatozoides. Isso aqui você tem que ter noção, isso aqui é básico. Então vamos lá.
Com relação à espermatogênese, é correto afirmar. Bora lá. No período 3, maturação, cada espermatócito secundário, então ele falou cada espermatócito secundário, ele está falando desse cara aqui, ó. Cada espermatócito secundário, haploide, é verdade, dá origem a duas espermátides, é verdade, ó, cada um forma uma espermátide, duas espermátides. Nossa, de cara. Letra A. Beleza? De cara. No período 3 de maturação, os espermatócitos primários haploides. Espermatócito primário, ele aqui, ó, ele é diploide, ele é 2N, tá errado. No período 4 ocorre a espermiogênese, é verdade, em que as espermátides sofrem mitose, não há mais mitose, a mitose é só lá em cima na multiplicação. No período 2, crescimento, as espermatogônias duplicam seu material genético, entram em meiose e se transformam no espermatócito primário haploide. O espermatócito primário é diploide. No período 1, multiplicação, ocorre a formação de espermatogônias pelo processo de, você aí da frente, meiose, é mitose. Letra A. Penúltima questão. Na reprodução humana, a meiose é o processo básico para a ocorrência de espermatogênese e da ovulogênese. Considerando-se as diferentes etapas de produção dos gametas masculinos, responda o que se pede. Para produzir 300 mil espermatozoides, quantas espermatogônias são necessárias? Gente, regrinha de 3. Vamos lá? Pode até fazer assim, ó. Uma espermatogônia, aí você tem que lembrar lá, ó. Uma espermatogônia forma, lembra? Um espermatozoide. Pronto. Pergunta. Quantas espermatogônias X são necessárias para formar 300 mil espermatozoides? Regra de 3, galera. Pronto. Vai ficar 1 vezes X igual a 1 vezes... só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Uma espermatogônia... até falei besteira. Uma espermatogônia são produzidos 4 espermatozoides. Volta lá atrás. Uma espermatogônia, 4 espermatozoides. Pronto, certinho agora. Beleza? A mulher é diferente, né? Uma ovogônia, um óvulo. Então vamos para o homem aqui, ó. Uma espermatogônia forma 4 espermatozoides. Quantos espermatogônia forma 300 mil? Então vai ficar 1 vezes 4 é igual a 1 vezes 300 mil. Pronto. X vai dar 300 mil dividido por 4. Então você vai ter aqui 75 mil espermatogônias. Resposta certa, letra C. Beleza? E a nossa saideira. Com base no esquema abaixo que representa a gametogênese humana, sinal alternativa que indica corretamente as relações de número e letras com os tipos celulares e tipo de divisão presente na ovulogênese. Bom, vamos lá, vamos só tomar cuidado. Essa número 1 é a ovogônia. A gente não pode esquecer disso. É a ovogônia. Certo? A número 2, ó, a ovogônia. Essa aqui é o ovócito, lembra? Primário. Essa aqui é o ovócito secundário, que a mulher ovula, lembra? Esse 2 é o primeiro glóbulo polar, certo? E aqui também são glóbulos polares, né? Vamos colocar aqui glóbulos polares. Pronto. E a última é a ovótide, caso ocorra fecundação. Pronto, vamos ver o que ele quer. Bom, ele quer saber o nome do A. Bom, gente, aqui é tudo ovogônia. Aqui é a fase de crescimento. Então, aqui ocorre mitose. Então, o A é mitose. O B, tanto B, né, as duas B, eu tenho B meiose 1, B meiose 2. Então, o B é meiose. O 1 é a ovogônia e o 2, corpúsculo polar. Resposta certa, letra A. Tranquilos? Beleza?